Vamos começar aqui, devagarzinho, né? Introduzindo aí na medicina germânica e rapidamente vocês vão entender por que esse conhecimento está integrado no todo. Porque eu gosto de trabalhar e ensinar as terapias integradas, né? Então, vamos lá. O mundo que a gente vive tem o astral, tem o neural, tem o mineral, tem o animal, tem o vegetal, tem o microbactério viral e tudo que não pode ser nomeado, a gente vai chamar de Deus, tá? Porque Deus não é uma coisa que recebe adjetivo. Porque quando a gente dá um adjetivo para Deus, por exemplo, aquela famosa frase Deus é fiel, a gente está humanizando Deus, né? Deus não tem adjetivos. Deus não é fiel, nem infiel, justo ou injusto. Deus não tem adjetivos. Deus não tem nomeação. Então, tudo que não é nomeado nesse mundo é chamado, nós vamos chamar de Deus, tá bom? Aquilo que não tem nome, que não recebe uma nomeação. Então, a medicina germânica é um conhecimento bastante completo e complexo, mas isso não quer dizer que, por conta disso, a gente não possa acessar ou iniciar nesse conhecimento, porque 1 milímetro, uma pequena ação, às vezes um pequeno conhecimento, uma pequena luz pode fazer toda a diferença entre a melhora e a piora, né, de uma dor. Então, o criador desse conhecimento, chamado Nova Medicina Germânica, ele faleceu, foi recente, Dr. Hammer, ele foi um médico formado, né, na medicina convencional, e ele comprovou, através de exames de tomografias cerebrais, todo esse conhecimento, e ele comprovava a veracidade dessa ciência que ele criou, a nova medicina germânica, onde ele integrou o todo, né? O mental, o emocional e o corpo. E também integrou toda essa... tudo que é nomeado nesse mundo, né? Que eu acabei de falar. O astral, o neural, o mineral, o animal, o vegetal, o microbactério viral, né? Que tudo isso também faz parte de nós. Então, mas essencialmente é uma tríade, que é entre a nossa percepção, a psique, o nosso mental, que é o nosso cérebro, e o corpo. A medicina germânica está baseada... Oh, desculpa. Está baseado nesses 3 princípios. A psique, que é a nossa percepção, a nossa emoção, como a gente vive as coisas, o nosso mental, que é o cérebro. E o nosso corpo, que é o físico. E quantas vezes eu escuto
as pessoas falando, eu fui ao médico, fiz muitos exames e, eu não tenho nada. Só que isso não é verdade, né? Que se você está procurando uma diferenciação, um diagnóstico, se você tá numa busca, é porque você tem algo, né? Pode ser que, através de exames do seu corpo físico, não consiga detectar que você tem algo, mas a gente sabe quando alguma coisa não está bem, né? Lógico. E o Dr. Hammer, ele integra isso aos conhecimentos comprovando cientificamente através de tomografias, tá? Não que a gente precise fazer essas tomografias. Eu estou falando isso para contar a parte dessa ciência que ela não é ela está mais atrelada à realidade, ao cientificamente comprovado, mesmo que a medicina ainda não tenha aceitado isso. Por isso, o Dr. Hammer foi muito perseguido, foi humilhado, é, foi muito difícil para ele, né? A luta pela concretização da ciência da nova medicina germânica, tá? Então, na nossa psique, na psique, a gente tem uma percepção, a gente sente uma vibração, a gente tem uma emoção. É o que a gente chama isso da nossa parte, que é a nossa alma, é o nosso espiritual. E eu estou falando isso integrado às terapias orientais, porque a terapia oriental considera isso, considera as emoções, ela considera a alma. Como, por exemplo, ela fala que o fígado é a alma etérea e o pulmão é a alma corpórea. Então, as terapias orientais consideram essa parte, né? Por isso é uma terapia holística, porque o holos, eu vou repetir novamente, eu falo isso em todas as aulas. O holos significa todo, o todo, e holística significa uma terapia holística, uma terapia que trata como um todo. Então, a alma faz parte do todo, né? E esse conhecimento da alma também foi estudado e comprovado na medicina germânica, tá bom? Esse psiquismo é uma percepção, é como se fosse um sopro divino. Não dá para a gente explicar, não dá para a gente materializar isso. Vou explicar novamente sobre, porque eu estou sempre integrando o conhecimento com a terapia oriental. Na terapia oriental, a alma corpórea diz respeito ao pulmão, porque é a parte das nossas percepções, as nossas sensações. Por exemplo, sentir que está quente, gelado, frio, né? Pesado, leve, isso são percepções individuais. E a alma corpórea morre quando o indivíduo morre. A alma etérea, que diz respeito ao fígado, né, é um outro tipo de sentimento, diz respeito às nossas estratégias, aos nossos planejamentos, aos nossos sonhos, né? E isso não morre exatamente quando a pessoa morre, né? Esse é o legado que fica, né? Quantas pessoas maravilhosas, descobridores, deixaram o seu legado. A pessoa morreu, a alma corpórea morreu, as sensações de quente, frio, gelado, pesado, leve, morreu. Mas a alma etérea, que diz respeito ao fígado, ficou, né? E a gente usufrui dessa alma etérea dessa pessoa, mesmo que a pessoa tenha morrido, né? Por exemplo, a Apple.
né? Que é os computadores e o sistema operacional da informática de Steve Jobs, por exemplo. Isso é o legado que ele deixou. Essa é a alma etérea. O conhecimento da medicina germânica que ficou, né? Esse é a alma etérea do Dr. Hammer, que permanece. O descobrimento da lâmpada, da luz, da eletricidade. Quanta energia de alma etérea tem nesse mundo que a pessoa morreu, mas o legado ficou. Então, a alma etérea diz respeito a isso. Então, eu espero que de pouco em pouco as pessoas, mesmo os acupunturistas de plantão, tenham um entendimento dessa alma etérea e da alma corpórea, tá? Então, integrando. Vamos voltar à medicina germânica. Então, eu falei que tem essa tríade, e a gente estava falando da psique, que faz parte, né? E ele criou essa maneira de explicar, porque através da união desses três conhecimentos, a gente consegue levar as pessoas a conscientizar do seu conflito, o sofrimento interno, o sofrimento da alma, que está manifestando através das doenças no corpo físico, por exemplo, como o câncer, que foi o início de tudo no estudo do Dr. Hammer, né? O Dr. Hammer teve um câncer de próstata depois de ter recebido a notícia da morte do filho, que foi morto acidentalmente. E ele recebeu a notícia. Isso foi um choque. E esse choque levou, né, depois ele explicou, porque tem várias fases, né, são 5 fases do conflito, e até a manifestação da doença, né? E levou ao câncer de próstata do Dr. Hammer. E ele se curou através da própria ciência dele. E também ajudou muitas pessoas, tá? Então, o corpo é a matéria, é a parte corporal, os órgãos, as células, o tecido, né? E a parte mental é o nosso cérebro, né? E também tem uma vibração. Os pensamentos também têm uma vibração, tá? Então, a gente tem um entendimento melhor agora, de pouco em pouco, da grandeza da medicina germânica e de quanto que ela pode ser integrada em qualquer terapia, inclusive nas terapias orientais, e que ela tem suas coincidências, onde ela pode clarear mais o entendimento das terapias orientais, como, por exemplo, eu falei, da alma etérea, alma corpórea, né? Tá. Então, através disso daqui, através da psique, um fato como a gente vive, o que a gente pensa, como o cérebro entende, como a gente processa a notícia, a informação, o acontecido e como o nosso corpo reage, tudo isso é o completo que nos leva à doença. E, na verdade, Dr. Hammer não entende a doença como algo que funciona mal. Ele explicou que a doença é um sistema de autopreservação, é um sistema de sobrevivência, que, na verdade, nós ficamos doentes para não morrer, né?
ao longo da aula vocês vão entender melhor, é um sistema de proteção, né? É um sistema natural, porque a natureza é sábia, né? A natureza não é contra nós, a natureza não é contra a vida, a natureza é sempre a favor, é sempre ao nosso favor, tá? Tá. E quando que é instalado o conflito, né? O conflito é quando a gente é pego de surpresa dentro de uma situação inesperada, onde, por não entender, não compreender e estar num sistema totalmente de funcionamento automático do nosso inconsciente, do nosso corpo, um sistema de reflexo, a gente vive isso na solidão, né? A gente não tem consciência disso. E assim são instalados os conflitos. E a gente revive o mesmo conflito várias vezes, que são os casos, por exemplo, das doenças crônicas, das alergias. Isso significa que está revivendo o conflito de forma inconsciente, na solidão, né? Que o corpo reconhece, a emoção reconhece, o sistema automático de sobrevivência está reconhecendo a situação, entra de novo no conflito, mas a gente não tem mentalmente a consciência disso. Mas entra na doença crônica, a doença fica doente novamente, ou na alergia, fica com um surto de alergia novamente, né? Estados depressivos, onde de tempos em tempos as pessoas entram na depressão, né? E por que a nova medicina germânica e os conhecimentos da acupuntura e essas terapias que são trabalhadas realmente de forma holística, como um todo, onde considera o corpo, a sensação, as emoções, né? O entendimento, a função dos órgãos, da natureza, por isso que essas terapias ajudam a entender melhor e ajudam a curar, através de uma coisa muito simples, através da consciência, porque um mínimo de consciência ajuda a curar uma doença, né? Tira a pessoa da solidão, acha realmente um ponto de encontro onde ela não passa como louca. Por exemplo, a pessoa tem um desconforto, tem uma alergia, tem uma doença crônica e não consegue descobrir através de exames da medicina convencional. Porque a medicina convencional, ela decifrou em torno de 5% de todo o que é o conhecimento, o que é a natureza, de como ela funciona. E todo o resto, né, 95% a medicina não está considerando. E eu gosto, nas minhas aulas, nos meus cursos, de começar trazer aos poucos esses 95% que a gente foi criado dentro da nossa cultura a desconsiderar e a gente passar a considerar isso. Coisas que a gente, de alguma maneira, já sabe ou sente, né? Vamos lá. Então, continuando mais um pouco de medicina germânica, tá? A medicina germânica, ele começou a comprovar que tudo em nós é derivado de 3 tecidos. 3 tecidos somente, que é a endoderme, a mesoderme e a ectoderme, tá? E através de onde foi criado cada órgão do nosso corpo, só através disso ele pode nos ajudar a detectar qual é
a massa do conflito, qual é o assunto que está relacionado ao conflito, tá? Então, nós temos aqui, na medicina germânica, a ecto, a meso e a endoderme. Tudo isso termina em derme. Minhas canetas hoje estão tudo ruins. Tá. E, de certa forma, a gente já tem um entendimento do que é essas 3 camadas de tecido, do que nós somos feitos, né? A ectoderme é a camada mais de fora. A mesoderme, derme, a gente entende que é pele, né? É um tipo de tecido parecido com uma pele. Então, ecto é a camada mais de fora, a mesoderme é a camada do meio e a endoderme é a camada mais interna. Não é tão difícil assim de entender, né? E não precisa ter curso superior ou ser da área de biológicas para poder entender isso, né? Eu acredito que 100% de vocês que estão assistindo já têm o entendimento disso, né? Que derme remete a um tecido parecido com pele, por isso a gente fala dermatológicos, por exemplo, a gente sabe que é para passar na pele, né? E que a ecto é a camada mais externa, meso remete à camada do meio e endo a camada mais interna, tá? Então, ele explica em detalhes que eu vou explicar superficialmente, né? Que a gente é feito de dentro para fora, né? A hora que o óvulo e o espermatozoide se integram, que começa a multiplicação celular, que acontece a inseminação, e começa os tecidos germinativos, né? Os tecidos criadores, a gente começa de dentro para fora, né? Assim como aconteceu no mundo, a criação do mundo, né? Primeiro, a vida começou dentro da água, e assim começa com a gente, né? E aos poucos foi evoluindo para o mundo fora da água, né? Onde tinha os anfíbios, que viviam dentro e fora da água, né? Hoje, por exemplo, nós temos exemplo de anfíbio, anfi, que é 2, né? Que o sapo, que mais, Lele, que a gente estava comentando? A rã, né? Eles têm uma pele que ela não é tão protegida, né? É como é uma pele mais úmida, né? É uma pele sem escama, é uma pele mais sensível, né? E mesmo quando a gente nasce, quando a gente é bem bebê, a nossa pele ainda é bem lisinha, bem sensível. Ela não é uma pele muito escamosa, né? Não é uma pele tão protegida, né? Contra os fatores externos desse mundo, como o sol ou outros contatos físicos. Mas tá, voltando lá no comecinho. Então, a gente tem essa pele, que é a endoderme, é uma pele muito úmida, lisa, e que vive dentro da água. E daí, essa é a nossa endoderme, tá? E eu já eu vou falar os órgãos do corpo que são feitos dessa camada de tecido, de endoderme. A mesoderme, ela é dividida em 2 partes, que é mesoderme antiga e a mesoderme nova. Por que ela está dividida em 2 partes? Porque ela se conecta, por um lado, com a endoderme, então ela está bem lá no começo,
Então, ela é chamada de antiga. E, por outro lado, ela está conectada com a ectoderme. Então, essa é a parte da mesoderme nova, que é como se a mesoderme antiga fosse os anfíbios, e a mesoderme nova fosse os répteis, aqueles que já conseguem sobreviver totalmente fora da água, né? Que já tem um tecido bastante grosso, escamoso, como, por exemplo, o jacaré, as cobras, que as cobras são escamosas, a tartaruga, né? Então, nós temos uma parte do nosso corpo, alguns órgãos do nosso corpo, que são feitos desse tecido, que é a mesoderme nova, tá? E a ectoderme é a camada mais externa, é a camada mais resistente, que pode viver sem o contato com a água, tá? Então, tá. E o que isso tem a ver com a terapia oriental, com os conhecimentos da acupuntura, da medicina oriental? A medicina oriental considera esses três tecidos, tá? A endoderme, a mesoderme e a ectoderme, tá? Eu vou falar quais são os tecidos que são os meridianos que têm a ver com a endoderme, tá? Lá no começo, quando a gente ainda estava se formando como antes de ser bebê, tá? Então começou a formar primeiro os nossos programas de sobrevivência, né? E novamente nós temos só 3 programas básicos de sobrevivência, que é respirar, comer e reproduzir, tá? O comer, não exatamente de comer pela boca, mas de que a gente precisa de algum tipo de alimento para se desenvolver. Por exemplo, quando a gente é bebê, lá dentro da barriga da nossa mãe, a gente precisa de alimentar através do cordão umbilical, né? E também a gente está envolvido por um líquido, que chama líquido amniótico, e a gente se alimenta disso. A gente precisa de um ambiente, tá? Então, e respirar no sentido de sobrevivência mesmo, tá? Então, respirar, comer, que eu já expliquei que não é só no sentido de se alimentar pela boca, e reproduzir. Reproduzir não só no sentido de ter filhos, mas que a gente precisa ter reprodução celular, né? De uma certa forma, existe a célula mãe e as células filha, né? Por exemplo, a gente corta a unha, precisa nova formação celular para vir uma nova unha. A gente corta o cabelo, a gente precisa de uma regeneração, de uma nova criação celular todo o tempo ao longo da vida, desde o momento em que a gente começa a se formar, tá? E quais são os meridianos da acupuntura que estão ligados a esses 3 programas de sobrevivência? Que a gente deve passar agora, ter uma perspectiva de como eles são tão importantes. Na verdade, através desses 3 meridianos é que começa tudo. Respirar. Que meridiano seria? Pessoal, alunos, qual meridiano que cuida de respiração? É o pulmão, meridiano de pulmão. E qual é o órgão que está associado? Órgão não, o pulmão é órgão e tem uma víscera associada que trabalha em sistema de parceria. É o intestino grosso. Então, que está no programa de sobrevivência respirar, é pulmão e intestino grosso. Meridiano de pulmão e intestino grosso. E se a gente for ver pela auriculoterapia, é o ponto de pulmão e ponto de intestino grosso. Tá? Comer. Qual é
qual é o meridiano que está associado ao programa de sobrevivência comer? Alunos? Qual é? Meridiano de estômago e baço pâncreas. E qual é o meridiano que está totalmente relacionado ao programa de sobrevivência reproduzir? Rim e bexiga, né? Então, tá. Esses são os meridianos que estão totalmente associados à endoderme. A endoderme está relacionado a esses 3 programas de sobrevivência: respirar, comer e reproduzir. Respirar, meridianos de pulmão e intestino grosso. Comer, meridianos de baço, pâncreas e estômago. Reproduzir, meridianos de rim e bexiga. Tá? E tudo que envolve esse meridiano está esses meridianos está relacionado à endoderme, tá? Eu já vou falar quais são os conflitos de cada tecido, os conflitos de uma maneira geral, relacionado a cada tecido, tá bom? Vamos passar para a mesoderme, tá? A mesoderme é o tecido do meio, médio. Ele está dividido em antigo e novo. Já expliquei por quê, né? E é exatamente na mesoderme é que a gente começa a abandonar essa dependência pelo meio líquido, onde a pele, esse tecido, que eu vou chamar de pele, tá? Esse tecido, essa pele começa a se tornar mais resistente, tá? Ela é comandada por uma parte do nosso cérebro, a mesoderme, é comandada por uma parte do nosso cérebro chamada cerebelo. Cerebelo significa cérebro pequeno, que é uma parte que a gente tem bem aqui na nuca, tá? É um cérebro pequeno, um cerebelo. Quais são os tecidos? São as membranas que recobrem o embrião, a mesoderme. A mesoderme, na verdade, depois vai fazer os nossos músculos, tá? Vai fazer os nossos ossos de sustentação, tá? Então, a membrana que recobre o pulmão, que é chamada de pleura, ela é um tecido que é da mesoderme, derivado da mesoderme. O pericárdio, que é o tecido que recobre o coração, ela também é uma membrana bem molhada, sensível, que não pode ficar sem o meio úmido, sem a água. Também ela deriva da mesoderme. A membrana que recobre o embrião, eu já falei, e o peritônio, que é a membrana, é a pele que recobre as vísceras. Então, percebe como a gente consegue visualizar que a mesoderme é uma membrana mais grossa, só que ela ainda não tem essa resistência de sobreviver sem a água, né? Sem o meio úmido. São essas membranas que recobrem os nossos órgãos, tá? A mesoderme nova, ela é comandada por uma parte bem no centro do nosso cérebro, não exatamente pelo cerebelo, esse cérebro pequeno que fica aqui na nossa nuca. A mesoderme nova já é comandada por uma parte bem no centro do nosso cérebro, que é uma parte onde é chamada de medula encefálica. Medula quer dizer no meio, bem no meio. Encefálica, cérebro. Então, bem no meio do cérebro, tá?
Essa é a parte da mesoderme que desenvolve músculos e o esqueleto. Você vê que ela é ainda mais grossa, é ainda mais forte, só que ela ainda não consegue sobreviver sem um meio aquoso, sem a água, precisa de umidade, né? Que são ossos, músculos, cartilagem, tendão, o linfático, as nossas veias, as nossas artérias, o baço, o ovário, os testículos, os rins, e o nosso cérebro, né? Que não pode ficar no meio externo, sem estar recoberto pela ectoderme, né? Todos esses que eu acabei de falar, eles estão relacionados a um conflito da mesoderme. Qual é o conflito da mesoderme? É um conflito de desvalorização, um conflito de impotência, né? Vamos falar, por exemplo, a pessoa tem uma lesão muscular, né? Seja um atleta ou não, seja por acidente, seja por lesão esportiva. Não existe coincidências, machuca exatamente o que já está num conflito anterior, né? Porque as doenças começam no sentimento, começam na alma, e ao longo do tempo elas se tornam físicas. E pode ser que ela se torne física, que ela se concretize através de uma lesão esportiva, através de um acidente, né? Por exemplo, eu estou cozinhando e corto o meu dedo indicador, né? Não é uma coincidência. Eu machuquei exatamente o dedo que estava relacionado ao conflito, né? Já estava, o conflito já existia, né? Então, olha, alguém machuca, não importa de que forma, um músculo, né? A gente já sabe que essa pessoa, anteriormente à lesão, ela já estava vivendo um conflito de impotência, um conflito de desvalorização, tá? Quais são, então eu vou relembrar, quais são os órgãos que nos dá a dica que a gente pode ajudar a pessoa, o nosso paciente, o nosso cliente, ou a pessoa que você ajuda, não importa como você quer nomear essa pessoa que está precisando de ajuda, né? Mas, assim, está com um problema de osso, está com um problema de músculos, de cartilagem, de tendão, de linfático, de veia, de artéria, de baço, de ovário, de testículo, né? Um problema na medula, a gente já sabe que esses órgãos são derivados e esses tecidos são derivados da mesoderme. Então, a pessoa está vivendo há muito tempo, com certeza, há muito tempo, um conflito de desvalorização, um conflito de impotência. E no que isso ajuda, se a gente falar isso para a pessoa? Ela consegue entrar em contato com aquilo que estava funcionando no automático. Ela se conscientiza, ela se sente confortável com ela mesma, porque ela consegue remeter aquilo que ela não conseguia entender. E a partir disso, ela pode buscar um caminho para a cura, para a solução daquilo que ela não estava visualizando, que tinha essa conexão com um conflito, tá? Deixa eu falar aqui da endoderme, que eu já terminei de falar endoderme, e eu não falei do conflito. É um conflito que nos remete àquilo que é o nosso masculino e o nosso feminino.
né? O masculino é a nossa impulso de ataque e o feminino é o nosso impulso de defesa, de fuga, né? É o choque entre essas duas sensações de ataque e defesa, de atacar ou fugir da situação que a gente não tem consciência, né? Então, quando a gente está com um paciente que tem os conflitos relacionados à endoderme, os instintos de sobrevivência, de respirar, de comer, de produzir, de reproduzir, simplesmente os instintos de sobrevivência mais primários que tem, que é o que a gente fala, os nossos instintos reptilianos, que vem dessa palavra de répteis, que é uma coisa bem arcaica, bem atrasada, bem inconsciente, a nossa parte bem animal. A gente tem essa parte do cérebro reptiliano. Os conflitos relacionados à endoderme, que daqui a pouco eu já vou rever quais são os tecidos, né, para vocês saberem como ajudar o paciente. Endoderme é um conflito de desabamento da existência. A gente cai no perdido, no meio do nada. Esses são os conflitos da endoderme. É um desabamento da existência. E talvez quando você ou eu, quando a gente fale para a pessoa que a gente ajuda, né? Você está se sentindo como assim no desabamento da existência. A pessoa imediatamente sente uma sensação plena de conforto. Nossa, exatamente isso que eu sinto, né? É como se você não pudesse fazer as coisas essenciais, como se você tivesse dificuldade de fazer as coisas essenciais, que é respirar, comer, reproduzir, né? Você está com essas dificuldades, tá? Então, quais são os tecidos que eu tinha falado aqui que são da endoderme? São os tecidos germinativos internos, que estão relacionados aos instintos de sobrevivência, aos 3 instintos básicos de sobrevivência, os meridianos de respiração, que é pulmão e intestino grosso, de comer, de alimentação, que é de estômago e baço pâncreas, e o de reprodução, que é rim e bexiga. Todos que estiverem ligados essencialmente a esses tecidos, a esses meridianos, é uma sensação de desabamento da existência. É um conflito que remete a essa psique, a esse sentimento, tá? E todo momento eu estou falando da parte física para vocês e da parte como a pessoa entende, como ela pensa, tá? Lógico que cada conflito se desenvolve de maneira diferente um do outro, porque depende da massa do conflito. A massa do conflito é como a pessoa vive o todo, né? Eu vou falar uma situação. Por exemplo, uma situação de traição. Um homem pega sua esposa na cama com outro homem, tá? Como ele vive isso é muito individual, porque está relacionado a conflitos anteriores que cada pessoa viveu. Então, voltando ao exemplo, um homem pega sua mulher com outro homem na cama. Como ele vive isso, né? Para um pode ser uma tragédia. Vamos colocar o outro homem. Pode ser um alívio, pode ser a concretização daquilo que ele queria,
porque talvez ele não visse a hora de se livrar dessa mulher e agora ele tem uma boa desculpa. Vamos colocar um outro homem. Talvez seja uma situação de ironia. Ele acha tão absurdo que beira a ironia para ele, ser engraçado. Como cada um vive isso, é muito individual. Isso faz parte da massa do conflito. Como você vive isso, como a gente vive quando a gente é pego de surpresa dentro de uma situação inesperada, né? Como a gente vive isso, como o nosso corpo vive isso, né? Como que vive as luzes, as cores, a temperatura, o vento, ou as nossas percepções da alma corpórea, do pulmão, da energia do pulmão, como a gente vive isso, as nossas percepções, o nosso mental processa isso, é muito individual. Só um exemplo de como se cria a massa do conflito e como cada um vive os seus conflitos de maneira muito individual. A gente estava na mesoderme, eu estava dando um exemplo de como que se forma a massa do conflito. Todas essas camadas dos nossos órgãos internos, que é uma pele molhada e lisinha, mas já é uma pele resistente, são derivados da mesoderme, tá? Então, a camada que recobre o coração, que recobre o pulmão, que recobre os rins, que recobre os órgãos em geral, que todos os órgãos são recobertos por uma camada de um tecido, uma pele bem molhada, mas uma pele resistente. As veias, as artérias, né? Tudo isso é derivado da mesoderme velha. Agora, a mesoderme nova, que está envolvida no mesmo tipo de conflito, mas a mesoderme nova já é uma camada de tecido ainda mais resistente, mas ainda é úmida, como os músculos, os ossos. Aí todos os conflitos de mesoderme estão envolvidos com desvalorizações e impotências. Não importa de que forma aconteça essa doença, se é uma doença crônica, se é uma lesão esportiva, se é um acidente, sendo envolvidos os tecidos da mesoderme, são conflitos de desvalorização e impotências, tá? Só o fato de falar isso para a pessoa que está com um problema nesses tecidos, né? Problema de artéria, de peritônio, de pericárdio, de ovário, testículos, e os meridianos envolvidos, que são meridianos de rim e bexiga, que mais? De coração, de pericárdio, que são que cuida de veias, vasos, né? Todos problema de pulmão, a gente pode falar que está vivendo já há muito tempo, mas não está consciente. Você está vivendo há muito tempo problemas relacionados a impotências, a desvalorização, né? Essa impotência, essa desvalorização pode ser uma impotência física, pode ser mental, pode ser intelectual, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser no relacionamento, pode ser na sociedade, pode ser, pode ser em qualquer situação, né? Não importa onde você está vivendo isso, né? Importa que a gente consegue falar para a pessoa, né?
que nesses lugares aqui, o que está acontecendo no corpo dela e o que está acontecendo no ambiente, no cérebro, naquilo que ela entende, está acontecendo uma psique, um sentimento de desvalorização e impotência, tá? Então, tá. Só concluindo o exemplo que eu estava dando, que é o caso de um homem pega a sua mulher na cama, sua esposa na cama com outro homem, que ele pode viver isso de maneiras muito diferentes, né? Em situações físicas muito diferentes e pensar de formas muito diferentes, viver isso de formas muito diferentes, ambientes muito diferentes. E todo precisa desse todo para a massa do conflito. Então, por isso, cada um vive conflitos, os mesmos conflitos de forma muito diferente e em lugares do corpo muito diferente. Tá? É lógico que todo conhecimento da medicina germânica pode levar especificamente ao conflito exato como ele é, tá? Mas esse não é o intuito dessa aula. Esse é o intuito de agregar um pouco de conhecimento da medicina germânica nas terapias orientais, de forma que possa integrar isso com o conhecimento dos meridianos e de pontos, né? No caso de auriculoterapia, que possa trazer isso um pouco mais de informação, que você seja um terapeuta que possa, com esses conhecimentos, fazer um pouco mais, tá bom? Então, nós terminamos a mesoderme e agora nós vamos falar da ectoderme, que é a camada mais superficial, mais de fora, mais grossa, mais resistente, mais escamosa, mais menos dependente da água, do contato direto com a umidade, com os líquidos, tá? Então, a ectoderme são todas essas camadas mais escamosas. Não, por exemplo, a unha é um tipo de escama, os nossos cabelos já têm essa resistência, a pele, tudo que está mais em contato com o externo. Essas peles da gengiva, da boca, que estão o tempo todo com contato com o ar, também é considerado uma pele mais resistente, uma ectoderme. A camada que recobre o olho, que está em contato com o ar, também é considerado. Nos nossos orifícios, dentro do nariz, essa mucosa interna do nariz também é considerada ectoderme. Logo aqui no nosso ouvido, a última parte do reto, de todos os nossos orifícios, da vagina, a próstata, todas as últimas camadas que estão já em contato com o externo são considerados derivados de ectoderme, tá? Mas o meridiano principal oh meu Deus do céu, da terapia oriental, que está relacionado diretamente com a ectoderme, com a pele exatamente, essa pele mais grossa, é o meridiano de pulmão e intestino grosso, tá? E quais são os conflitos que estão envolvidos na ectoderme? É um conflito de contato ou separação, tá? Eu vou dizer, para que a pele é o que nos separa do mundo externo, é o que nos permite encostar nas coisas, segurar, né? Ou nos permite afastar, né? Esses conflitos, eu vou dar um exemplo de conflitos de contato e separação. Por exemplo, temas sociais, tá? A gente entra em contato com informações
sociais. Isso é um conflito de contato. Você entrou em contato com uma informação e isso pode ter chocado muito você, essa notícia. Os médicos, quando dão diagnósticos ruins, né? Eles dão a notícia ruim, por exemplo, você tem um câncer, ou simplesmente eles falam, estamos com uma suspeita, mas não temos certeza, já coloca você dentro de um conflito, coloca você em contato com uma informação que pega você de surpresa dentro de uma situação inesperada, né? Porque não é porque a gente está indo no médico ou que a gente está fazendo o exame que a gente já estava preparado para receber uma notícia, né? E quantas vezes a gente vai no consultório só para um check-up ou uma visita ao médico regular e a gente não está esperando nenhum tipo desse tipo de informação. Então, o contato com informação também é chamado conflitos de contato, né? Um exemplo de conflito de separação. Uma criança em um shopping e, de repente, ela perde o contato visual com sua mãe. Ela entra num conflito de separação, onde ela busca um contato visual e não encontra. Então, ela entra, começa a viver um conflito de separação, porque perdeu o contato, por exemplo, visual, tá? Então, existem muitos conflitos de contato ou separação. Algo que eu queria muito segurar e não pude, né? Por exemplo, o contato visual, né? O contato com a informação. Queria muito segurar e não pude. Ou algo que eu quis muito me afastar e não consegui. Por exemplo, a notícia que o médico dá, você tem câncer, né? Algo que você quis muito afastar essa informação e não pôde, dessa notícia. Ou talvez uma imagem, algo que você quis muito se afastar da imagem, né? E não pôde, e não conseguiu. Um contato auditivo, às vezes sons de grito, ou de gemido, ou de choro, alguma coisa, né? Algo que você quis muito se afastar e não conseguiu. Isso você entra num conflito de separação ou conflito de contato, né? Esses são os conflitos da ectoderme, que acaba gerando, afetando esses tecidos de ectoderme. Ou é a pele, pode se manifestar de inúmeras formas, que os problemas que a gente chama de dermatológicos são inúmeros, desde manchas claras, escuras, vermelhas, quentes, frias, seca, ou seja, acidentes onde corta, existem inúmeros problemas de ectoderme do que a gente chama de pele, mas, por exemplo, eu não falei que esses orifícios onde tem um contato direto, por exemplo, a gengiva, a língua, a mucosa dentro da boca, a mucosa do ouvido, essa mucosa do nariz, a última parte do reto, todas essas são ectodermes, são coisas que estão, pessoas que já estão vivendo há muito tempo, né? Lógico que a gente vive problemas emocionais por muito tempo, e de forma inconsciente,
antes de se tornar físico, antes de acontecer o acidente, antes de acontecer a doença crônica, né? Por exemplo, é, crianças, vou dizer, como pode ser adulto, não importa, o problema de sinusite, de rinite, que acontece no tecido ectoderme, que são esses tecidos do nariz e os tecidos aqui. São pessoas que vivem conflitos de, geralmente, algo que queria muito se afastar e não pôde, né? Por exemplo, crianças que escutaram que tem a ver com um cheiro de morte, tá? Porque a morte tem um cheiro. A gente fareja emocionalmente a morte. Por exemplo, na questão quando os pais brigam muito e a criança escuta sons que ela quer muito afastar daquelas palavras que a mãe fica falando mal do pai, o pai fala mal da mãe, ou eles brigam mesmo, e a criança escuta a imagem do pai agredindo a mãe, ou às vezes a mãe agredindo o pai, imagens que ela quis se afastar e não pôde, né? O cheiro que tinha naquele ambiente, ou ela farejou isso, a criança farejou a separação, é como dos pais, é como a morte do casamento, é o fim, acabou, né? Então, essas pessoas que têm esse problema crônico de sinusite, de rinite, tem a ver com isso, que está envolvido em conflitos de contato ou separação, que são tecidos envolvidos que são da ectoderme, tecidos da ectoderme, tá? E com isso, vocês, quando estão ajudando alguém, não importa em que doença seja, vocês podem ajudar ela com pequena dica, às vezes esses 2 milímetros, uma pequena palavra, uma pequena dica é de grande ajuda para o conforto da psique da pessoa, da alma. Você vai dar essa dica, tá? Para a pessoa, quando tecidos derivados de ectoderme, que eu já expliquei de forma superficial, mas de que qualquer um pode entender, né? E isso vai dar acesso a vocês estudarem mais a medicina germânica, que a internet é abundante de informação, e poder entender o que está se falando e se aprofundar mais, né? Ou fazer um curso, ou não, ou simplesmente com essa informação da aula de hoje e já melhorou, né? Então, ectoderme, tecidos da ectoderme, conflitos de contato ou separação. Algo que eu quis muito segurar ou não pude, ou algo que eu quis me afastar e não consegui. Tá? Seja físico, seja de informação, seja auditivo, seja visual, seja olfativo, seja sinestésico, seja gustativo. É um conflito de contato ou separação. De mesoderme, conflitos envolvidos desvalorizações e impotências, né? Uma maneira de vocês guardarem. Para que serve os músculos? É para nos dar uma potência, para nos dar força, né? E que mais? Desvalorização e impotência, mesoderme, não importa se é a antiga ou nova. É lógico que uma está mais próxima da endoderme, de conflitos de endoderme, e a mesoderme nova está mais próxima a conflitos de ectoderme. Porque, logicamente, a gente não vive só um conflito, mas existe um que é mais forte, que está
rodeado de outros conflitos menores, tá? E o fato de estar mesoderme antiga ou mesoderme nova pode nos dar a dica estar mais próxima de tecido de ectoderme ou de endoderme. E de conflitos de tecidos e órgãos meridianos derivados da endoderme, são os conflitos de desabamento da existência, como está me faltando o essencial, que as 3 leis básicas essenciais de sobrevivência, que é respirar, comer e reproduzir. E eu já expliquei o sentido desse comer e reproduzir o que é. Ó, eu vi aqui uma Lenore, você está perguntando sobre urticária. Urticária, relacionado com o tema que nós falamos hoje, é coceira na ectoderme, nessa camada grossa. Tem a ver com conflitos de contato e separação. Algo que eu quis muito segurar e não pude, ou algo que eu quis me afastar e não consegui. Como é bem na pele, geralmente tem a ver com contatos físicos, né? Então, simplesmente você fala isso para a pessoa, ou, por exemplo, se ela tem muita coceira nas costas, algo que encostou muito nas costas dela e ela quis se afastar e não pôde, né? E talvez quando criança, ou talvez, não sei, alguma coisa que veio por trás, né? Quando é nas costas, eu estou te dando uma dica para você orientar o paciente em relação a isso. Os meridianos envolvidos é meridiano de pulmão e intestino grosso, tá? Os pontos da aurícula envolvida no urticária é pontos de pulmão e intestino grosso, principalmente. Lógico, não é só isso, mas você já tem as dicas iniciais. Aí, a sua dica, tá? A Eli tá pedindo para falar rosácea. Eli, rosácea é a mesma situação, tá? Envolve a ectoderme, tem a ver com conflitos de contato ou separação, algo que eu quis muito segurar e não pude, ou algo que eu quis me afastar e não consegui, dependendo da região onde está acontecendo a rosácea, tá? Porque não é exatamente só na bochecha, só no queixo, só no, né? Pode ser em muitas regiões, pode dar as dicas. A pessoa mesmo que está vivendo a situação, a rosácea pode remeter ao conflito dela. Só ela tem esse caminho para dentro. O terapeuta não tem esse caminho. O terapeuta vai dar uma luz que vai guiar ela para o caminho para dentro, onde em algum momento ela vai encontrar o conflito. E quando ela encontrar, é uma chance dela sair do conflito, abrir a porta, sair do isolamento, sair da solidão, tá? É uma chance. Acne, pessoal, tudo que acontecer na pele é a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? Então, a medicina germânica dá esse grande chance de ajudar a pessoa na psique, que faz parte do todo, de achar esse caminho para o conflito dela, que ela não tinha consciência, que ela está enxergando só para fora. Nossa, eu tenho um problema no meu rosto, já fui no dermatologista, já procurou tudo fora, né? Mas não encontrou a solução. Talvez esse pequeno caminho para dentro desse conflito, que ela vai saber, o terapeuta só vai falar. Há muito tempo você vive um conflito de contato ou separação, algo que você quis muito se afastar e não pôde, ou algo que você quis segurar e não conseguiu, que tem a ver com essa área do seu corpo que está afetada, tá bom? Ela está perguntando de câimbras. Ângela,
cãibras acontecem no músculo, tem a ver com a mesoderme nova, conflitos de desvalorização e impotências, tá? Eu vou dar mais uma dica. Por exemplo, se é uma cãibra no músculo da panturrilha, né? Que é muito comum. Músculo da panturrilha serve para nos dar a potência do impulso inicial. Por isso, os corredores ficam naquela posição de corrida para começar, eles usam muito a força da panturrilha, né? Então, pode ser que a pessoa está vivendo um conflito de desvalorização e impotência do impulso inicial, né? Que pode ser relacionado a qualquer coisa, a pessoa vai saber se tem a ver desvalorização e impotência de começar o seu trabalho, de começar o seu relacionamento, de começar um casamento, não sei que impulso inicial pode ser, mas a pessoa pode saber. Mas com certeza hoje foi uma aula que nos trouxe muito entendimento para integrar a psique ao ambiente, ao mental e ao nosso corpo, tá? Então, talvez muitas pessoas não sabiam nada de medicina germânica e agora já sabem alguma coisa, e talvez algumas pessoas já sabiam da medicina germânica, mas isso pode ajudar a gente integrar dentro da terapia oriental, tá bom? E ajudar um pouco mais nossos pacientes, as pessoas que a gente ajuda, tá? Um beijão. Um beijo. Obrigada a todo mundo, viu? Obrigada, alunos.